Onde investir? Tesouro IPCA 2035 ou Tesouro IPCA 2045? Esse é o tema do vídeo de hoje. Será que tem diferença ou é apenas a data de vencimento? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje aqui a gente está no estúdio novo, ainda vazio, mas vamos tocando o barco aí, tocando em frente e gravando mais vídeos aqui, mais conteúdos. A gente vai falar hoje sobre o Tesouro IPCA 2035 e 2045 e as principais diferenças. O que de fato tem de diferença na hora de você decidir investir em um e outro? Tá na cara aí o prazo de vencimento, um demora 10 anos a mais que o outro para vencer, mas que impactos que isso tem na rentabilidade desses títulos e que impactos que isso pode gerar na sua carteira de investimentos. A gente abre aqui na tela o site do Tesouro Direto, o portal do Tesouro Direto, e tem aqui todos os títulos que estão disponíveis para venda, inclusive o Tesouro IPCA. O IPCA é o nosso índice de inflação, esse é um tesouro que te paga a inflação medida pelo IPCA, o principal indicador de inflação do Brasil, mais uma taxa pré-fixada, que é essa que a gente vê aqui do lado, 4,91, por exemplo, aqui no Tesouro IPCA 2026, e aqui embaixo Tesouro IPCA 2035, que é o tema do vídeo aqui, que te paga o que der de inflação do período, né, ou IPCA mais 5,09% ao ano, tá? Essa taxa aqui é sempre anualizada. E aqui embaixo o Tesouro IPCA 2045, que paga o que vier de inflação do IPCA mais 5,09 também. Aqui que você já vê, peraí, os dois títulos estão tendo a mesma rentabilidade, só que o prazo de vencimento é diferente. Um deles vence em 15 de maio de 2035 e o outro vence em 15 de maio também, só que de 2045, ou seja, 10 anos a mais. E os títulos têm a mesma rentabilidade. Aqui a gente vê algumas questões muito importantes sobre esses títulos, principalmente aqui, esses títulos te pagam alguma taxa de juros acima da inflação. O que é isso? Isso é na prática o juro real. Então esses títulos te pagam 5,09% de juro real. Então você mantém o poder de compra do seu dinheiro com a inflação e ainda tem um juro que realmente valoriza. Porque qual é a diferença do juro real para outro juro? O outro juro é o juro nominal, que é justamente você ter uma rentabilidade de 10% juros nominais, certo? Só que vem a inflação e corrói o poder de compra em 10%. Então, na prática, se você tem 10% de juro nominal e você tem 10% de inflação no mesmo período, você não teve rentabilidade real alguma. E aqui, no caso, esses títulos te permitem ter rentabilidade real com certeza, porque ele te paga 5,09% de juro real, tanto o 2045 quanto o 2035. O título mais curto, que é o 2026, está pagando aí 4,91%. E na prática isso é o normal. O normal é que os títulos mais curtos, né, por exemplo, 2026 tem um vencimento mais curto, né, mais breve, ele te paga uma taxa menor do que o título mais longo. E por que isso? Para justamente te pagar, te compensar pelo risco de segurar esse título por mais 10 anos, por mais algum período. Mas espera aí, né? Risco de quê? Né? Se tem a garantia soberana da União aqui, risco do quê? O governo não vai falir. Se o governo tiver falido, ele vai lá, imprime dinheiro e paga todos os títulos, honra, você vai ter a garantia de receber. O risco é porque se ele imprimir dinheiro mesmo, vai ter uma inflação exagerada. O risco aqui é o risco de vencimento. Ou seja, é o risco de que no meio do caminho aí tem alguma oscilação forte na economia, alguma coisa imprevisível, algum problema fiscal no Brasil, algum problema político que gere fuga de recursos do Brasil, que gere mais inflação ainda, que gere uma necessidade maior de elevação da taxa de juros, e tudo isso pode provocar o quê? Pode provocar perda no valor destes títulos no meio do caminho. E é sempre bom lembrar, esses títulos eles te pagam, e essa rentabilidade contratada lá na data de vencimento, não tem o risco dele não te pagar. Você vai receber a rentabilidade do IPCA, que é a inflação, mais os seus 4,91%, ou então seus 5,09% com garantia, só que só na data de vencimento. No meio do caminho tem o que? Tem a marcação a mercado. São as oscilações, aí depende de como está a economia, depende de como está o mercado, depende de como é que está o interesse dos investidores em investir nesses títulos. Tudo isso influencia no preço. Por isso que eu disse, esses títulos mais curtos, né, os que vencem antes, eles têm uma incerteza menor dessas oscilações, desses movimentos da economia. E tendo menos incerteza, né, você tem um risco menor, você abre mão do quê? Abre mão da rentabilidade. Por isso que normalmente os títulos mais curtos, com menos incertezas, eles rendem menos. Só que não é o que está acontecendo aqui nesses dois títulos que eu mostrei, o Tesouro IPCA 2035 e o Tesouro IPCA 2045.
ambos estão pagando o IPCA mais 5,09%. Se você está gostando desse vídeo até agora, clique aqui no botão do like, viu? Ou então já se inscreva também no canal. Então clica no like, se inscreve e vamos continuar. E aí, pela leitura que a gente faz do mercado nesse momento, a gente imagina o seguinte: o mercado está esperando que, quando chegar lá em 15 de maio de 2035, não será possível, provavelmente, você encontrar um título que te pague este valor, que te paga o IPCA mais 5,09%. Essa é uma das leituras que a gente pode fazer aqui do que o mercado está achando dessas taxas. Porque o que pode acontecer? Você chega lá em 2035 e não é o vértice lá, o momento que você quer parar com esse investimento e usufruir do recurso. É um momento que você ainda quer reinvestir o dinheiro. Então você vai pegar esse dinheiro, né, que venceu, ele cai na sua conta, você vai pegar esse dinheiro e vou reinvestir. Vou investir em outro tesouro IPCA, por exemplo. Aí você vai lá no mercado e vai ver qual vai ser a taxa que tem, de repente tem lá tesouro IPCA mais 1%, não sei. Essa pode ser uma das leituras que a gente faz dessas taxas equivalentes de 5,09% aqui para os dois títulos com vencimentos diferentes. E aí, se você decidiu investir nesse título, o que você tem que pensar? Qual o seu horizonte de investimento? Se o seu horizonte de investimento 2035 está legal, você pensa aí que pode usar esse dinheiro, ou então pode começar a investir em algo que seja mais líquido, com menos oscilações para poder ir gastando dinheiro, entra no 2035. Se o seu horizonte de investimento é 2045, entra no 2045. Porque se chegar em 2035 você falar, eu ainda quero tesouro IPCA, aí você vai lá e compra 2045, né, para mais 10 anos. Só que a taxa talvez não seja a mesma, né? Aí você tem sempre uma incerteza, você não sabe como é que vai ser os próximos períodos aqui, os próximos dias, as próximas taxas, porque se a gente soubesse seria bem mais fácil, mas não é assim que funciona. Se você segura esse título até o vencimento, por exemplo, 2035, beleza, você vai ter a rentabilidade contratada, com certeza. Talvez se você tivesse comprado 2045, ele pudesse estar aí surfando em ondas para baixo, para cima, você podia estar perdendo dinheiro de repente. E o 2035 não, você já tem a garantia de que está tudo certo, você vai receber aquela rentabilidade. Só que, se você for reinvestir esse dinheiro em mais uma vez em tesouro IPCA, corre o risco, como eu disse, de você não encontrar a mesma taxa que você encontrou hoje. E aí no meio do caminho tem a marcação a mercado, como eu disse, eu gravei um vídeo explicando sobre preço real e preço teórico. Depois desse vídeo vocês confiram, que é muito interessante. Eu mostro na prática aí como é que você enxerga a rentabilidade garantida que você vai ter lá no vencimento, como é que você enxerga ela no meio do caminho. Eu expliquei nesse vídeo, que é o preço real e o preço teórico dos títulos. Recomendo que vejam mais logo na sequência, espera esse vídeo acabar, que já está acabando. E é aquela coisa, esse título te protege da inflação. Se a inflação decolar, beleza, você está ganhando mais. Se a inflação cair, você não perde dinheiro, ao menos que ocorresse deflação, que é o inverso da inflação, né? O preço das coisas, ao invés de estar subindo, começar a cair. Só que pelo que a gente vê do histórico aqui no Brasil, você não precisa se preocupar com deflação. Então, se o IPCA for muito alto, se a inflação for muito alta, você ganha mais, tem uma rentabilidade maior. Se a inflação for menor, você tem uma rentabilidade menor. E aí que está o risco, né, de você investir num tesouro pré-fixado, por exemplo, como a gente tem aqui em cima. Você tem hoje pré-fixado, né, um valor fixo que você vai receber lá no vencimento. 11,06% ao ano, por exemplo, aqui no Tesouro Pré-Fixado 2024. E aí nesse título aqui você tem o risco de a inflação vir muito alto, né? A inflação vem lá em cima e a rentabilidade do seu tesouro fica abaixo. Por exemplo, a inflação vem de 12%, você tem uma rentabilidade de 11% no período, você acaba perdendo aí para a inflação. Não que o seu dinheiro não tenha aumentado, ele aumentou, mas aumentou menos que a inflação. Então o poder de compra que você tem ficou menor. Então o risco aqui no Tesouro IPCA ele é diferente, né? O risco aqui é de ter uma inflação pequena e você ter uma rentabilidade menor, mas você está sempre garantido aí de ter a rentabilidade acima da inflação. Então na prática, para você decidir se você investe no Tesouro IPCA 2035 ou no Tesouro IPCA 2045, a primeira coisa, você tem que ver o seu horizonte de investimento, né? Seus objetivos aí, você tem que ter objetivos para os seus investimentos, não é só ir colocando qualquer coisa ali e deixando o negócio andar sozinho, não. Você tem que ter objetivos, traçar um plano, eu já ensinei isso em outros vídeos. Traça um plano, faz um plano bem organizado, faz seu orçamento e vai cumprindo esse orçamento, vai cumprindo esse plano e vai acompanhando seus investimentos. É importante ser acompanhado. Segunda coisa, você tem que sempre diversificar e respeitar o seu perfil de investidor ou investidora. Tem que responder à análise do perfil de investidor lá com o banco ou com a corretora onde você investe, para perceber se você tem um perfil arrojado, se você tem um perfil agressivo, se o seu perfil é conservador, é moderado, porque tudo isso impacta aí na sua alocação de investimentos. Por exemplo,
Esse Tesouro IPCA 2035 e 2045 é um investimento seguro para você levar lá para a data de vencimento. No meio do caminho, não. No meio do caminho, esse cara que tem oscilações e tem fortes oscilações. Vou até abrir aqui o histórico do preço desse título só para mostrar para vocês o que aconteceu aí este ano. Olha só, Tesouro aqui, ó, Tesouro IPCA 2045, por exemplo. Aqui vamos colocar neste ano, né? Um ano aqui, a gente começa aqui no meio. Ó, lá estava 3% a taxa, ela foi lá para casa dos 5%. O que acontece com o preço do título? Sai lá de até 1.500 em algum momento e foi lá para 1.150. Então perdeu os R$400 aqui dos 1.500, perdeu bastante. Então esse título tem aí o seu risco, então você tem que prestar atenção no seu perfil de investidor e sempre diversificar. Outra coisa muito importante, se você está pensando em escolher entre um desses títulos, primeiro você tem que ter certeza que você entende bem deles. Então recomendo que você veja este vídeo aqui logo na sequência, onde eu explico no detalhe esses dois títulos aqui, esses três títulos, né? Essa classe de Tesouro IPCA tem informações muito importantes que você precisa saber antes de colocar seu dinheiro nesse título. Então veja o vídeo lá, essa é uma das outras condições para você decidir. É entender muito bem sobre esses títulos no funcionamento dele, porque a maioria das pessoas não entende. Quando a inflação está subindo, a pessoa acha que está ganhando e muitas vezes a inflação está subindo e você está perdendo neste título que te paga a inflação. Era isso, um abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.